Olha ele aí. Opa! Tá escuro aí, bicho? Tá ótimo. Para mim tá Tá bom. bom, é à noite, né? Tá à noite, a gente fica no escuro. Tudo bem, Thiago? Prazer aí, cara. Poxa, Vitor, prazer é todo nosso, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, cara, um prazer. Uma Para satisfação ajudar enorme. aqui, para fazer a gente tocar, é comigo mesmo. Rapaz, Vamos lá, uma dos saxofonistas. com toda certeza. É uma live que eu chamo de saxofonistas, né? Mas são lives que o assunto, o papo, que é a organização dos estudos, a experiência de cada músico, ela abrange todos os instrumentos. Incrível. Com certeza. Qualquer músico assistindo lives, mesmo que for de saxofonistas, pode se alimentar com grandes informações. E você está aqui nessa missão e muito bem representado, viu? Nós já Obrigado. entrevistamos 37, o 37º foi ontem, o Léo Gandman. E aí já passou Caramba, Nivaldo Ornelas, Mauro Senise, o Marcelo Martins, Iris Budrial, vários saxofonistas. E, poxa, cada um uma aula 37? diferente, hein? 37, você tá falando? Isso, ontem foi o Tem 37º, tudo isso, cara. tudo Tem isso, tudo isso. tudo isso. Tá A tudo gente fica só registrado. A gente fica socado na região da gente, né? Mesmo que eu moro aqui em São Paulo, e tem muita renovação, né? E aí, mesmo eu dando aula, né? Dou aula lá na faculdade, no Souza Lima, dei aula, sei lá, mais de 15 a 20 anos, não lembro bem, lá na Cantareira também. E mesmo assim, a gente vai perdendo a conta, né, cara? Que tem muito músico que vai para outros lugares, tem músico que desiste, tem músico que Que vai né, para outro país, né? Realmente tem. vai para outro estado e a gente vai perdendo contato, né? Olha, Mas pô, que bom que tem bastante, assim, quanto mais melhor. tem, saxofonista tem. Músico, Rapaz, um que eu achei, só pra, antes da gente começar oficialmente, mas um claro, que, um que eu encontrei, que eu falei assim, gente, esse tem que ir. Aí eu consegui o contato dele, é o Cacau de Queiroz. Tá morando na Cacau, França. Poxa, sim. ele esteve com a gente, foi assim, incrível, um Eu cara. falava, quem falava muito dele, há muito tempo atrás eu tocava com o Zé Ró Santos, é um baixista aqui, meio uma lenda aqui em São Paulo. Ele é do Belém, Belém do Pará, mas ele foi para o Rio de Janeiro cedo e tal, ficou muito tempo no Rio, depois ele veio para São Paulo, né? E a gente tocava com ele falava muito do Cacau, que ele tocava com o Cacau, né? Então Ótimo. ele falava, rasgava a seda pro Cacau, o Cacau grande músico e tal. E aí depois Uma eu fiquei figura. sabendo que ele foi para França, Paris, e foi tocando na TV lá, né, na banda da rádio lá, da televisão, né, de Paris e tal. Isso. Então, um monte de gente aqui já mandando um oi aí, Bob, aí o A galera Renatão. aí, né? Bom, abraço geral aí para todo mundo aí. Abraço Sejam não, é muito um oi, né? bem-vindos. Porque agora não tá podendo abraçar, né? A gente tem que ficar relax. Aí é o Elias aí também, fala Elias. É o Elias, quinta-feira é ele. Ele tá querendo saber o que eu vou falar para ele poder falar assim, não, não é nada disso, tá tudo bem. Olha, a gente tem muita felicidade de convidar esses grandes músicos e grandes representantes do saxofone e eles falarem sim. E eu fico muito feliz porque a gente está reunindo essas entrevistas e são verdadeiras aulas. E a sua Entendi. presença aqui, ô Vitor, é muito importante porque você, além de ser um grande músico, atuante no cenário, você trabalha dentro de sala de aula, presencial, contato direto. Então sabe as dores, sabe aonde que o calo aperta. Então tem toda essa questão. E aí você deu uma olhada no e-book? Dei uma olhada. Eu vi os pilares que você falou lá, e assim, tudo a ver, cara, é isso aí, bicho. É que Tudo assim, a ver. você organizou, o que eu acho assim, o legal é que, eu sempre falo para aluno, você tem que sempre estar de atento, porque às vezes a pessoa fala, você vai falar com uma pessoa, mas você não capta. Aí você fala com outra, você não capta. Aí um dia você está guardando o seu saxofone, você acabou de tocar, o cara fala uma frasezinha, a coisa abre assim para você, né? Eu falo que quando
eu estudei com o Proveta, né? Eu fui aluno do Proveta. E era engraçado porque a minha diferença de idade dele é pequena, mas só que quando eu comecei a estudar com ele, eu comecei a estudar saxofone muito tarde, né? Tarde. Eu acho que nunca é tarde para começar, mas eu, pela lógica, comecei a estudar saxofone com 22, 21, 22 anos. E eu conheci o Proveta tinha 23. Então era uma relação meio de amigo, só que ele já tocava tudo e eu não tocava nada, né? Eu fui para a casa dele tocando mal a escala de sol maior, né? Então eu aprendia muito porque a gente naquela época era do tempo o cara falava assim, vem em casa. Aí você ficava lá, o cara ia gravar, você ia junto, o cara ia fazer um show, você ia junto, o cara ia no bar da esquina, você ia junto. Então você aprendia muito no informal, né? Não naquela coisa, sabe, organizada e tal. Hoje em dia é diferente, né? Não é nenhuma reclamação, né? Que é uma outra coisa também, que as pessoas às vezes falam que o mundo tá pior, a música piorou, agora não tem, os músicos bons morreram. Não, nada disso, é evolução, né? Sabe, evolução, e aí as coisas mudam, né? Então hoje você tem contato com aluno de qualquer lugar do mundo, com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Eu mesmo, por exemplo, eu sempre relutei com essa coisa de aula online, né? Nunca, o pessoal me ligava, você dá aula por Skype e tal, eu falei, cara, sem chance, não dá, não tem jeito. Até a minha irmã tá aqui, ó, um beijo, Martinha. Aí, aí com a pandemia, independente de eu querer dar aula ou não, eu tive que dar aula online, tenho que dar aula online na faculdade, né? Aí você vai se ajustando, né? Você se ajusta às coisas. Eu ainda acredito que a presencial é fundamental, não tem jeito, sabe? Mas é paliativo e, assim, quem quer aprender, aprende, né? Vai à luta, né? E eu sempre falo que o grande lance do professor é não atrapalhar, a primeira premissa dele é não atrapalhar a evolução do aluno. E aí você só vai cortando as arestas e não deixando o cara descambar demais, assim. Mas não pode ser muito, você ser muito regra, você criar muita regra, não. A minha maneira de ensinar é assim, é isso que eu ensino. Isso não faz bem para ninguém. Eu acho até que o Proveta falava isso para mim. Ele falou, ele falou, você não acredita, mas eu aprendo mais com você do que você comigo, né? É total. Porque a gente acaba virando, o aluno acaba virando cobaia, né? Uma cobaia no sentido nobre, né? No sentido nobre, não no pior sentido, né? Porque às vezes você quer ajudar a pessoa, você tem que experimentar, né? E ele está lá, porque ele está querendo, ele quer resolver. Então é muito bom isso. O que você fala é muito interessante, porque os saxofonistas da geração passada, a metodologia deles, como não tinha internet, não tinha essa organização toda, principalmente nos materiais do Brasil, a grande metodologia era, quando um grande músico ia fazer um show, os músicos iam assistir, e acabava o show, todo mundo ia para o camarim para conversar com ele, aí saber o que estava acontecendo no cenário, saber de boquilha, saber de palheta, saber de respiração, essa coisa toda. Era a metodologia, era o contato, era o pessoal, né? O frente a frente. Agora mudou tudo, né? O cenário é outro. E tem que ajustar, cara, porque assim, a fila anda, né? A fila anda, né? E assim, Darwin explica, né? Seleção natural. Quem quer vai para cima. Quem acha que, não, assim eu não quero, tá bom. Aí, então dá licença que tem um cara aí que está querendo. E aí vai embora, né? A gente não dá para procurar a perfeição ou o melhor. Você tem que se ajustar e tentando ser uma pessoa melhor, né? A música é muito bom para isso, né? Pra gente ser um ser humano melhor, né? Ela ajuda bastante, né? Total. No processo, a gente se envolve muito e às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Vai ficando muito egocêntrico. Eu sempre brinco com aluno, que eu falo para eles assim, tem aluno que fala, não, eu não quero improvisar, eu quero tocar o meu saxofone quietinho. Aí eu falo, bicho, não mente para você, isso é mentira. Uma pessoa que põe um negócio dourado, que o pessoal fala até, né, que é um instrumento sensual,
dourado no pescoço, vai falar que não quer aparecer, tem alguma coisa errada, né? O negócio é controlar. O que você tem é medo, insegurança e ignorância, não no sentido de ser ignorante no sentido de não conhecer, né? Você começa a conhecer um pouquinho, você já está indo lá para frente do palco. Não, pera, deixa eu ir aqui, não sei o quê. Né? É natural isso aí, é bom, né? Então tem que controlar. Tem que controlar. Eu acho que o difícil é controlar isso, é o contrário. Você, o primeiro músico que você citou aqui na live foi um baixista. E eu conheci o seu trabalho com um duo que você tem com outro baixista, que é o Zé. Você tem uma relação bem Sim, próxima com baixista, né? Você gosta de baixista. tenho. Na verdade, eu falo que as minhas maiores influências foram 3 baixistas, né? Com quem eu trabalhei, né? O Zé Ró foi o primeiro, o Zé, que é parceiro, né, até hoje, eu gravei tudo dele, né? Agora ele gravou um último, ele me dispensou, no bom sentido. A gente está até com um projeto de gravar de novo, um disco de duo e tal, mas todos os CDs dele eu gravei, eu trabalhava num grupo com ele, o Terra Brasil, o Zé Ró não foi o primeiro foi o Celso Pixinga, Uau! porque logo no comecinho da minha carreira, né, ele me chamou para tocar com ele e tal, ele foi bem confiou demais até, eu acho, né, assim, eu estava bem no começo e ele chamou para tocar com ele, foi muito legal, assim, ele botou fé mesmo. Meu único CD solo, né, que eu gravei foi por causa dele, ele que... Olha lá, Pixinga também tu tocou? Ah, toquei, bicho, toquei. Toquei bastante, gravei acho que uns 2 CDs com ele, dele, no começo. E ele botou fé, aí ele virou diretor de uma gravadora, e aí ele me chamou para gravar o disco e ele deu uma regra, né? Ele colocou uma regra. Ele falou, ó, você vai gravar, mas só que eu só aceito se as composições forem suas. Eu falei, mas eu não componho, cara. Ele falou, se vira. Eu tive que me Uau! virar, né? Aí eu gravei o CD inteiro, composição minha. Então. Mas eu não tenho essa natureza, assim, eu não desenvolvi isso, assim, não fui atrás, né? Eu sou meio operário mesmo, eu gosto de tocar, sabe? Eu gosto de tocar, Esse é o meu prazer. E é um desafio, né, ô Vitor, tocar somente com um baixo. Total, um É, desafio total. é. Porque, né? Mas eu acho que as pessoas porque assim, quando você pensa num formato natural, né, você pensa em fechar harmonia, melodia e ritmo, né? Então o natural é um trio e um solista, né? É o mais usual, né? E é o que se Convencional. mais tem. Então você tem tudo num quarteto você acaba tendo tudo, né? Mas quando você vai tocar, por exemplo, nessa situação que eu toquei de duo, eu acho que a primeira coisa, independente do grau de conhecimento que você tenha o quanto você é capaz ou não, mas antes de mais nada, você tem que pensar que é o seguinte, eu não posso querer substituir nenhum outro instrumento que não está lá, entendeu? É duo, entendeu? É baixo e sax? É baixo e sax. Então, quando eu faço contraponto para o baixista solar, ou quando eu não estou improvisando ou tocando a melodia, eu penso no baixo, mas não penso em substituí-lo. Eu penso assim, o saxofone não é um instrumento, o saxofone é um instrumento melódico, mas ele não é, para você tocar com um instrumento harmônico e com um instrumento rítmico, a única maneira de você trocar ideia é você saber o que o instrumento de ritmo faz e o que o instrumento harmônico faz. E eu sempre falo, né, converso com alunos sobre isso, eu falo, você vai passar a maior parte do seu tempo tocando com guitarra, baixo, bateria. Se você só vai tocar com outro saxofonista se você estiver tocando em big band, outra formação maior. Mas basicamente hoje a gente toca muito de trio, quarteto, quinteto, né? E na maioria das vezes você não tem um outro saxofonista com você. Ou você tem um outro instrumento de sopro, um trompete, um trombone, né, flauta, sei lá, ou é você só. Então, assim, você tem que saber como é que os outros instrumentos, como é que eles trabalham, né? Você não precisa tocar os outros instrumentos, mas você precisa saber. E eu tenho, assim, eu gosto tanto que eu sei nome de guitarra, eu sei nome de medida de bateria, prato,
Então, assim, então quando eu vou tocar com amigos, assim, eu falo, pô, você trocou a sua caixa, você mudou a pele, o seu prato tá mais escuro e tal. Mas é uma coisa que eu gosto. E isso eu acho que ajuda você a interagir, entendeu? E quando você mostra para a pessoa que você está interessado nela, a interação é muito maior, né? Então ela começa a te ouvir, porque ela sabe que você está ouvindo, né? Também, né? Diferente, né? Ela não está te acompanhando, você não está sendo acompanhado, né? Você está trocando ideia com a pessoa, você está interagindo, é diferente. Né? Ser Você citou, acompanhado. você citou indiretamente aí dois pilares que a gente fala, que é a curiosidade, é você ter a curiosidade de saber de outros instrumentos, e a interação, Sim, que é o último pilar que a gente fala. exatamente. Ô, Vitor, nós temos Hum, dentro dessa metodologia 7 pilares, né? E são certo. pilares super conhecidos. Este trabalho nada Sim. mais é do que a organização desses pilares e é uma apresentação para dar um pouquinho mais de clareza para as pessoas na hora de estudar. E aí dentro do e-book tem uma tabela para estudos semanais na base desses 7 pilares, enfim. Mas você, como um professor, já há quanto tempo você dá aula? Ixi. Há mais de 20, sei lá, uns 25 anos. Uns 25 anos. Já fez bodas, né? Acho que sim. Bolhas. É bolhas. E você, a gente observa, os pilares são sonoridade, técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação. Desses 7 pilares, você que já tem essa experiência de sala de aula, o que você observa que mais pega ali no aluno? Vamos falar de vários níveis, mas o que mais pega ali de um aluno iniciante que chegou ali agora, assim, às vezes até toca 1 mês, 6 meses, mas nunca teve a orientação de um professor assíduo. Aí chega na sua sala de aula e quer aprender saxofone. Qual que você acha que é a maior dor desse aluno? Ele não sabe, mas a maior é a sonoridade. Sonoridade. Ele acha que é a técnica. Aí a segunda ele acha que é a improvisação, né? Mas às vezes o aluno chega, eu dou aulas para aluno curso livre, né? Cara que tipo, tem uma vez, 2 vezes, sei lá. Então às vezes ele fala, olha, eu quero aprender a improvisar. Eu já toco, né? E aí eu falo, então toca. Aí quando ele toca, eu falo assim, eu vou ter que cercar ele e já já ele vai cair na nota longa, na sonoridade. Porque se não tiver som, é voz, né? Sem voz ninguém te ouve. Não adianta você falar um monte de coisa. Ninguém ouve um locutor fanho, ou que tem a língua presa, ou que fala muito baixo, ou que grita, né? Você não toma atenção, né? Então, a voz, né? O som é fundamental. É a primeira coisa, né? Acho que é dele que vem o restante. Tem É o várias primeiro histórias pilar. sobre isso. É o primeiro pilar. Então, por isso que quando você falou, você viu lá, eu vi. A hora que você estava enumerado lá, eu falei, tá tudo bem, é isso mesmo, não tem o que discutir. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, bicho. É isso aí. Seguir isso. Mas eu entendo, né? Tem uma coisa que as pessoas confundem esses pilares, que são conceitos, com a ferramenta, né? Então, assim, a ferramenta para estudar esses pilares, elas são muito abertas, você tem muitas possibilidades, né? Exatamente. Você pode estudar esses 7 pilares com uma ferramenta. Você pode aplicar os 7 pilares com uma ferramenta. Você pega um tema, você pode estudar todos esses pilares só com esse tema, só com essa música, entendeu? Você pode fazer todo tipo Exatamente. de trabalho, né? Só que o problema é que quando a gente estuda, a gente sempre quer o produto pronto, né? Assim, quem está no processo, ele quer aquela pirulazinha que você toma e vai resolvendo, né? E não dá para ser assim, não tem jeito. E qual que é o maior desafio hoje em dia? É o excesso de informações. Porque É, antigamente, quando a gente fala, a gente entrevistou o Nivaldo Ornelas, que é da geração passada, o Raul Mascarenhas, né, o Idris, já, e a gente observa que quando chegava algum material de fora,
Eles pegavam aquele material e ficavam ali meses e meses, às vezes em 2 folhinhas de xerox que eles pegaram. Então, assim, era uma imersão muito forte, até mesmo na questão das transcrições. Hoje em dia tem programa aí que ajuda muito a transcrever e tudo, mas antes era no vinil, e aí tinha que voltar. Então, eles ficavam passando aquela passagem melódica várias vezes e tentando tirar aquilo inconscientemente, grudava mais na cabeça, na memória, do que hoje em dia, que tem acúmulos de informação. Você pega um exercício, você começa a estudar, quando você abre o celular já tem alguém te mostrando outro, aí você fala, nossa, que legal esse outro. Aí você vai para o outro, quando vê, aí não absorve muita coisa. Então, o que a gente observa, e é um grande desafio na organização dos estudos, é isso. É você determinar estes 7 pilares e falar assim, igual você disse, eu vou escolher uma ferramentazinha para me trabalhar ali o pilar da sonoridade. E tem são vários exercícios. E pega aquela ferramenta e vai labutando ali, porque eu acho que é assim que dá uma diferença a um longo prazo, você não acha? Uma coisa que eu costumo falar é que a música que a gente quer fazer, ela é intelectual, né? Ela é intelectualizada, né? Então a primeira coisa que a gente tem que desenvolver não é o ouvido, é o cérebro, entendeu? Porque é ele que comanda o seu ouvido, ele que vai falar, o seu ouvido escolhe, mas você tem que ensinar ele a escolher, né? As pessoas confundem, eu não leio partitura porque eu sou mais intuitivo. Não, você é limitado, né? Você está negando uma ferramenta que pode te expandir o seu ouvido. E em música, eu acho que o ouvido ele não é uma ferramenta que decide, é uma ferramenta que escolhe, entendeu? Quem decide é o cérebro. E aí você dá para o seu ouvido e ele fala, gostei mais desse, gostei menos desse. Você preparou o seu ouvido com o seu cérebro para você ter opções. A gente trabalha com opção, e não é com alternativa única. Então, o cara, quando ele é limitado, o que ele faz? Ele toca só aquilo que ele consegue. E a ideia é você ter opções, entendeu? Eu não sou salva-vidas, eu não tenho que tocar aquilo e acertar. Tocar certo em música é muito pouco, entendeu? A gente trabalha com o risco, né? Eu sempre brinco que eu falo assim, música improvisada, que é o caso, né? Que é o nosso caso aí que a gente está falando, né? Ela é muito calcada na aventura, né? No abuso, na criatividade. Só que isso não tem nada a ver com maluquice, nem loucura, nem na hora sai. É ao contrário. Eu conheço tão bem sobre o assunto que eu me dou o direito de falar do meu jeito. Isso para mim é improvisação. E improvisação é o que você faz com o que você tem, não com o que você não tem. Então, se você não armazena nada e não destrincha, né, você não tem o que falar. Se você toca uma escala, se você aprende uma escala no livro e não tira ela do livro, entendeu? Você não vai usar ela. Aí você vai usar aquela meia dúzia de coisa que você sabe e você vai chamar de intuição, entendeu? Agora, você tem como fazer essa escala que está lá no livro, tirar ela do livro e fazer ela virar intuitivamente, fazer ela virar intuitivo, ser natural de você, entendeu? Você vê uma pessoa que fala muito bem quando ela está no começo do aprendizado dela e depois ela vira um grande filósofo, ou um grande, o rei da retórica, né? Uma pessoa que fala super bem. Aquilo não foi intuitivo, agora é. Porque ela praticou, ela treinou, ela praticou. Então, assim, existe essa coisa da criatividade que você falou, que você fala dos pilares, a outra que você fala, que é repertório, né? Por isso que eu falo sempre assim, na sonoridade você já tem que ser criativo, entendeu? Você já tem que pensar em ser criativo na hora de estudar sonoridade, porque você vai usar aquilo para ser criativo. É ferramenta para tudo, né? Então você não pode, e quando a gente fala ser criativo, não significa não ser organizado nem disciplinado, né? Você tem que estudar o que você precisa. Então você tem que aprender, assim, é muito difícil estudar. Eu acho que, é difícil você aprender a estudar. Então, como a gente não tem certeza nunca, você tem que sempre reservar
momentos em todos esses processos, você tem que reservar momentos de arriscar ou de experimentar. Está estudando sonoridade, você sabe que o livro X é bom para sonoridade. Aquilo que o seu professor falou é bom para sonoridade, né? Mas você está morrendo de vontade de experimentar de outro jeito. Experimenta, entendeu? Né? Porque às vezes essa experiência vai fazer você questionar o que o seu professor falou, você vai chegar na aula e vai falar, olha, eu fiz o que você falou, mas eu tentei assim, o que você acha? Está abrindo. Porque o que a gente orienta aluno, que você dá aula, o que a gente orienta, não é, não é para mim, é para ele. Então se ele me contradiz, ou se ele não concorda, ou se não está fazendo bem para ele o que eu estou passando, não serve. Tem que fazer bem para ele. Então, se ele está evoluindo, eu estou feliz, entendeu? Mesmo que não seja do jeito que eu queria. Eu tenho que me ajustar. Eu tenho que ser criativo para dar aula. Se eu não for criativo para dar aula, eu não vou ser criativo para tocar, eu não vou ser criativo para estudar. E você não evolui. Entendeu? E a sua posição, a nossa posição, né, lecionando, é observar aquela situação e não podar. Porque muitos professores, né, às vezes falam, não, desse jeito, entre aspas, né, tá errado, mas está dando resultado, mas não é desse jeito, entende? Então, assim, é deixar o aluno, igual você disse, livre para experimentar, porque a criatividade pode levar ele a uns caminhos que nem o próprio professor compreende. E pode funcionar muito mais para ele do que para qualquer outro músico. Com o tempo, com o processo de dar aula esse tempo todo, e todo tipo de aula, né? Todo tipo de aluno, todo tipo de problema, todo tipo de... Já peguei aluno assim que você fala, meu Deus do céu, meu, preciso dar um jeito desse cara sumir da minha frente que ele vai acabar comigo, assim, no sentido positivo. O cara toca muito, eu não sei o que eu vou fazer. Né? E pegar aluno que você fala, meu Deus do céu, ele tem que ir embora porque ele está acabando comigo, porque eu não sei como é que eu vou fazer para ele aprender alguma coisa. Né? Então, assim, a primeira coisa, você não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo, pelo contrário, né? Agora, eu sempre penso o seguinte, a minha ideia, na hora de dar aula, é ajudar o cara. Eu preciso ajudar ele. Então, a primeira coisa que eu tento é fazer, eu não tento convencer ele do que é bom ou o que é ruim. Eu falo sempre para ele, às vezes, sempre a primeira aula o cara fala, tá, eu vou fazer a primeira aula, o que eu levo? Eu falo, o que você quiser. Traz o que você quiser. Se você tem método, traz. Se você tem música, traz. Se você não tem nada, não traz. A única coisa que você não pode deixar de trazer é o teu saxofone. Ah, mas você não tem aí. Não, isso não. Isso não. A minha boquilha, a minha palheta, não. Né? Aí isso aí não tem jeito que você vai voltar para casa e aí isso não dá. Aí não tem jeito, não adianta. Tá? Mas o resto, com uma folhinha de papel, você pode resolver uma aula e dar para o cara 6 meses de conclusão. Uma folhinha, você resolve, você acaba com a vida do cara, dele fala, o que eu faço agora? Né? Mas eu acho que o mais interessante é a gente ser aberto para poder pensar sempre que a ideia do professor é ajudar. É o cara que tem que evoluir. É ele que tem que melhorar. Não é ele ser um representante do seu ensinamento. Ai, meu discípulo, eu sou o tutor dele, eu devo tudo, não sei o quê. É legal quando eu tenho um aluno meu que, sabe, tem aluno que está tocando super bem, que mora em Nova York e tal, eu fico super orgulhoso e tal. Mas assim, vamos pensar em ser bem prático, entendeu? Se ele parar de tocar, eu não vou parar. Eu vou ficar triste por ele, mas eu vou ficar triste um período. Toda vez que eu encontrar ele, eu vou falar, pô, bicho, você não devia ter parado, não sei o quê, mas vai ficar nisso. Então eu tenho que incentivar ele a continuar, incentivar ele a estudar mais, mas tem que ser, música não pode ser chato, o estudo não pode ser chato, não pode, entendeu? Agora, tem que ser divertido, e as pessoas confundem diversão com qualquer jeito, entendeu? Desorganização, né? Desorganização não, diversão é assim, quando dá eu me divirto. Não, quando você é criança, se você não se divertir, a coisa mais importante para uma criança é brincar. Entendeu? Então, e na música, você tem que sentir prazer o tempo todo, o máximo que você puder. Se não é o prazer na hora que você está tocando, aquele exercício, você tem que pensar o que aquele exercício vai gerar de diversão e de prazer para você. Entendeu? Você tem que ser criativo. Então, eu acho que dos pilares, o
o mais assim, é o criativo. Você tem que ser criativo, sempre. Ah, vou estudar sonoridade, seja criativo. Ah, vou estudar escala, seja criativo. Ah, seja criativo. Ah, eu vou ouvir o cara, seja criativo. Porque senão, esse é o objetivo, né? Isso não tem nada a ver com improvisação. Ser criativo não tem nada a ver com improvisação. A vida você tem que ser criativo, né? Para tudo. Se você acordar e fazer tudo igualzinho o dia inteiro, ainda mais agora, né, nesse período que a gente está passando, imagina. Agora, ter disciplina é bom. A disciplina me salvou esses 6 meses sem poder sair para tocar. Ela me salvou, entendeu? Ter uma disciplina, me organizar para as coisas, entendeu? Mas eu tenho que ser criativo. Então, para eu ser criativo todo dia é muito complicado. Então, eu preciso criar uma disciplina para ser criativo. É louco isso, né? É muito louco. Eu leciono há mais de 15 anos, né, no presencial, no conservatório. E essa construção de aplicar esses 7 pilares dentro de sala de aula com o aluno foi uma construção de anos, em observação. Claro. E quando eu observei que a aplicação assídua e organizada desses 7 pilares funcionava, foi quando eu peguei 2 alunos distintos. Um, ele tinha muita facilidade mesmo, e pegava rapidamente o que a gente passava, tinha um ouvido legal e já tinha um conhecimento harmônico. Então, e o outro não tinha nada disso, mas ele tinha um negócio de me passa que eu vou organizar e vou estudar tudo. Ele tinha esse negócio. E o outro, que tinha um pouquinho mais de facilidade, era meio malandro. O que acontece, né, com muitos músicos. Era meio malandro. Tem facilidade, eu chego aqui no ensaio, pego rápido. E olha, eu dei aula 2 anos para eles. E teve uma audição. Olha só que louco isso. E nessa audição, eles iam tocar junto uma música de um outro professor do conservatório. E no palco, eu, como a música era de outro professor, eu fiquei na plateia vendo os 2 tocar. Ô, Vitor, na hora que iniciou a música, eu já observei que já estava diferente os 2. Quando entrou na improvisação, o que tinha pouca facilidade e era realmente ali mais organizado, meu Deus, foi discrepante. A gente observa quando um músico está tocando consciente e quando o outro está tocando totalmente assim, tem facilidade, mas fala e não diz nada, entende? Foi naquele momento ali que eu falei, gente, isso realmente funciona. 2 anos que eu peguei esses alunos e foi na hora que eu falei assim, gente, é isso. Então não importa se tem muita facilidade ou se não tem facilidade, ou se tem muita dificuldade, não importa. Nada supera a organização e você ir todo dia um pouquinho, labutando durante uma jornada. Isso nada supera. Isso que você está falando é exatamente, né, o que eu falei no sentido assim, você, como você quer que o cara evolua, se ele já vem bem, se ele vem evoluído, eu dou aula na faculdade, então eu pego níveis de aluno, mesmo na faculdade você pega níveis muito diferenciados. Então tem aluno que ele chega tocando super bem. E aí eu falo, rapaz, vou ter que arrumar treta pro cara, porque o básico ele já sabe, o básico, o programa da faculdade já é. E eu falo pro cara, olha, você não veio aqui para passar batido. Eu sei o que você toca. Então você vai evoluir. Senão, então assim, você vai evoluir, senão eu vou encher o teu saco, eu vou infernizar a tua vida. Porque você está aqui para evoluir. Você não está aqui para passar a faculdade porque você toca bem. Você tem que evoluir. Mas não para passar. Se você sabe o material da faculdade tranquilo, leva tranquilo aquilo. Mas para você, eu falo a evolução dele, né? Não o programa da faculdade ou os critérios, as matérias que a faculdade oferece. Então é isso que você falou. Às vezes você pega... É uma coisa pessoal. Se o aluno ele é muito limitado, mas você consegue fazer evoluir, mesmo que quando ele termine o processo que ele está com você, a evolução dele não chegue nem no começo daquele que toca super bem, quando chegou, mas se ele evoluiu e o outro não evoluiu nada, ele é melhor aluno. Ele aprendeu muito mais.
eu fiz o meu trabalho melhor com ele, eu consegui convencer ele. Porque às vezes a pessoa usa, eu acho que assim, você tem que usar facilidade, talento, sei lá como é que é o nome disso, conhecimento, mais experiência, para ser o plus, não para ser uma ferramenta de acochambro, entendeu? Sabe? Uma ferramenta para você levar de qualquer jeito. Eu falo para aluno, você não precisa tirar 10. Se você tirar 10, qual é o mínimo da faculdade? É 7? Você não precisa tirar 10. Só não pode tirar 4, 3, 5. Tira 7. Entre 7 e 10. Se para tirar 10 você vai ter que se esforçar a mais, que você poderia usar, a mais ao ponto de te tirar de uma situação confortável, tirar do interesse, tirar o seu interesse, gerar desgaste, insônia, desorganização, bicho, baixa a bola. Entendeu? Você não vai ter uma... O que você vai ganhar para ser tipo, o melhor aluno da faculdade? Isso não resolve. Só não pode ser o pior, pô. E eu isso aprendi com meu avô, sabe? Meu avô, eu nem estudava, eu ia na casa dele, meu avô era músico também, e eu estudava piano com a minha mãe. De vez em quando minha mãe me deixava o final de semana com meu avô e ele dava aula para mim também. Aí ele falava assim: Alcântara não sai de casa para poder aborrecer os amigos ou com quem ele está tocando, não. Sabe? Vai lá para compor, para somar. Né? Ele falou, caso o cara dê uma oportunidade e você está fazendo o seu trabalho, ou seja, compondo, você está somando. Se o cara, de repente, aparece uma oportunidade, ele fala, você não quer fazer um solo, não sei o que, aí, de repente, você pode ir lá e fazer o seu. Mas a prioridade não é essa. Você tem que música é somar. E quando o cara ele usa essa coisa de usar uma qualidade que ele tem para ele não fazer, para ele mesmo, entendeu? Ele não sabe o mal que ele está fazendo. Porque essa vantagem que ele tem é o que faz um diferencial depois. Né? É depois. Durante, não é diferencial nenhum. Não tem diferencial, até pior, porque ele pode perder, de repente ele não consegue se concentrar, porque ele fala, isso eu já sei, ele não tem concentração, ele não tem espírito de grupo, porque ele fala, esse cara não tá com nada, né? Ele não tem disciplina, eu não gosto desse termo disciplina, mas não tem organização, né? Disciplina é meio pesado, parece coisa de exército, sei lá. Não pode, não pode, né? Não é isso, é organização, né? Então, eu acho que é isso que você falou, não funciona. Não, qualidade, eu acho assim, facilidade, vamos dizer, né? Ou facilidade, ou mais preparado, tem que ser plus. Não pode ser, deixa eu às vezes eu falo para o aluno, tá tranquilo. Por exemplo, eu tenho um aluno de flauta que ele toca muito bem, mas muito bem. Assim, ele é meio prodígio, assim. Então eu falo para ele, não vamos falar de flauta, vamos falar de conceito, de coisas que você não conhece e tal. Aí às vezes eu falo para ele, só que é o seguinte, por que que ele é daquele jeito, por que que ele vai fazer aula e eu falo as coisas para ele e livrei ele desse lado, né? Porque ele é concentrado e organizado. Então, entendeu? Então a concentração e a organização não tem nada a ver com quanto você sabe ou quanto você não sabe. Tem cara que não sabe nada e tá nem aí também, né? Então é muito da iniciativa do aluno mesmo, né? E cabe a gente não deixar o aluno que já tem esse incentivo natural, tem essa natureza da predisposição de organização e de estudo, você não deixar ele desistir disso. Né? E o que não tem, você tentar de algum jeito tentar convencer ele que não é por aí, não é isso. Né? O difícil é que assim, como o mercado é louco, né? E ele sempre vai achatando a gente, a sociedade achata muito a gente, né? A nossa profissão, o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, é difícil você convencer por esse lado. Então, eu mudei o meu jeito de falar de música, assim, no sentido... eu não acho que música é para você ser um excelente profissional, para você ganhar dinheiro, sabe? Não, bicho, faz para você, cara, faz para você. Faz direito, é para você, entendeu? Tem que ser direito. É para você, pô.
E eu sempre uso um exemplo seguinte, tem cara que fala, não, mas eu não quero tocar profissionalmente. Qual é o problema? Se você é um tenista amador, você não compra uma raquete safada, uma raquete que não, furada. Né? Você não vai jogar tênis numa quadra que não é boa, entendeu? Você não vai jogar tênis sem rede, entendeu? Se tiver, sabe, você não joga sozinho, você vai tentar chamar um parceiro. Você não vai chamar um parceiro prego, pior que você vai tentar chamar um cara melhor. Música é a mesma coisa. E quando você quer ser profissional, você tem que pensar que, bom, se eu fosse amador, eu ia fazer isso um período da minha vida, né? Uma parte do dia da minha vida. Como eu quero ser profissional, eu tenho que fazer isso integralmente. Então, música não é uma coisa... Ela tem que ser uma coisa assim, tem que ser, como, vamos dizer, né? Não sei se é esse o termo, mas é como se fosse uma filosofia de vida, né, cara? Você tem que tentar fazer com que ela faça parte o tempo todo de você. E estudar é fundamental para isso, sabe? Você tem que sentir vontade de estudar sempre, sabe? Tem que ser divertido. Mas, repito, a diversão não tem nada a ver com bagunça. Tem a ver com organização. Quando a gente se organiza, a gente se diverte muito mais. É muito mais divertido. Essa que é a verdade, né? Porque se você não sabe tocar, quando você vai tocar, a única coisa que faz você se divertir é quando acaba. Você fala, ufa, me livrei. Você tem que se divertir na hora que você está fazendo, não depois, né? Então às vezes a interpretação ela é distorcida, né? Para a sensação, né? Nós temos um curso que chama Desafio dos Sete Pilares, né? Que organiza os estudos musicais do aluno em 21 dias. E os comentários e os depoimentos são esses. Antigamente, quando eu entrava no meu quarto para estudar, era tanta coisa que eu ficava meio perdido, aí começava a tocar uma música, depois ia para outra música, e no final eu ficava 2 horas e acabava que eu não tocava nada. Esses eram os depoimentos. E quando aplica a organização, eles acordam de manhã já com a tabela na cabeça do que fizeram ontem, do que foi ruim e do que tem que fazer hoje, e fica muito mais divertido, isso que você falou. Quando as coisas estão organizadas, a vontade de estar no quarto, com tudo organizado, os materiais ali, a tabela do que você fez ontem, do que você tem que fazer hoje, tudo certinho, aí sobra espaço na mente para diversão e não para confusão. Que é uma coisa que eu falo, eu fiz durante... quando eu comecei a tocar, quando eu comecei tarde, eu tinha que... como eu queria ser profissional, então mudou o processo. Eu trabalhava em banco, queria ser músico profissional. Eu queria uma organização. A organização assim, eu estudo todo dia. Todo dia. Eu estudei 2 anos, 365 dias. 2 anos. Não tive dia que eu estudei 3 horas, teve dia que eu estudava 14, tinha dia que eu estudava 8. Aí o cara fala, mas precisa? Eu falei, não precisa. Mas eu queria, dane-se. Eu não estudo porque precisa. Eu estudo porque eu gosto. É isso que eu estou falando. Então, hoje, por exemplo, eu vim aqui para um estúdio onde eu costumo vir para estudar, não é na minha casa. Eu cheguei aqui 1h da tarde. Entendeu? Eu parei de estudar às 6h30. Mas assim, você fala, eu tenho 58 anos, então assim, aí o cara fala, pô, mas você precisa estudar tanto? Não interessa. Eu não estudo só para ser para ser melhor, para vencer, para chegar em algum lugar. Você entendeu? criou o gosto de estudar. Eu estudo porque às vezes eu prefiro estudar do que tocar, sabia? Às vezes eu acho mais divertido estudar do que tocar, sabe? Quando eu estudo, eu sei o que eu estou fazendo e eu controlo. A hora que eu quero parar, a hora que eu quero... Quando você toca, não, você tem que ir até onde precisa, né? Aquela velha história, jogo é jogo, treino é treino. Exato. Mas treino pode ser divertido também. Treino é divertido, né? Então, assim, é uma coisa de... essa organização de você... de ter prazer na organização e estudar sempre e tal, eu fazia isso. Então, o que eu fazia? Eu fazia uma agenda de tudo que eu tinha que estudar. Só que aí, com o tempo, eu comecei a perceber que eu tenho, não sei se está comigo, não sei, mas está em algum lugar que eu tenho 2 agendas lotadas, do primeiro dia até o último dia, até o dia 31 de dezembro, anotado tudo que eu estudava.
E eu comecei a mudar. Ao invés de eu anotar o que eu tinha que estudar, o que eu comecei a perceber, no meu caso, está me trazendo ansiedade. Porque quando eu não conseguia estudar, eu me sentia como se eu não tivesse feito a minha obrigação. Virou um vilão. Aí começou a me fazer mal, entendeu o que eu estou falando? Então, por isso que você tem que ser criativo. Aí eu comecei a mudar. O que eu faço? O que eu comecei a fazer? Anotava o que eu estudava. Então, no dia seguinte, eu partia daquela anotação. Bom, eu estudei aquilo. Agora, é lógico, eu fiz isso depois, porque eu já sabia, eu já tinha vamos dizer, os meus 7 pilares para me organizar. Então, eu falava, bom, isso aqui eu estudei, isso aqui eu preciso estudar de novo. Não tá bom ainda. Não, isso aqui, não, eu vou fazer isso aqui, mas eu tenho que fazer diferente, porque tá ficando chato. Não estou sentindo melhora, né? Então, e eu tenho até o hábito de... Quer ver, ó, tem até uma coisa que fica na minha mochila. Eu sempre uso... Vou aproveitar aqui, colocar até o celular, que senão ele vai descarregar. Ó, por exemplo, ó, não sei se dá para ver aí, ó. Uau. Tá vendo? É um Moleskine, né? Um Moleskine, e eu vou anotando. E eu deixo na cabeceira da cama, entendeu? Porque às vezes, eu falo para os caras, às vezes eu vou deitar e não tenho, eu tô sem sono, mas eu quero dormir. O pessoal conta carneirinha, né? Eu não conto carneirinha. Eu pego e falo assim, bom, menor melódica de Mi bemol. Eu vou fazer tríades na menor melódica Mi bemol. Então, Mi bemol, Sol bemol, Si bemol, Fá, Lá bemol, Dó. Entendeu? Aí eu fico. Aí, de repente, vem uma ideia de um exercício. Eu falo, putz, isso aí seria legal para estudar. Aí eu pego o caderninho, anoto. Ah, Entendeu? garoto! E aí, no outro dia, eu vou ver e tal. No E aí, documentário do Quincy Jones, ele sempre anda com um caderninho também, né? E aí a filha dele pergunta, "Ô, pai, mas por que você anda sempre com caderninho? Do nada você para, a gente está na limusine, você começa a anotar, a gente está em casa, você anota." Ele falou assim, porque quando vem uma ideia na minha cabeça, se eu não anotar, quem me trouxe você essa perde. ideia leva lá Vai para minha embora. irmã assim, né? É. Então, assim, você pode fazer isso com poesia, você pode fazer isso com diário. Amanhã eu tenho que pagar a conta de luz. Você pode, né? Você pode usar. Amanhã eu tenho que trocar o óleo do carro. Amanhã eu tenho que comprar um tênis. Amanhã eu vou estudar essa escala, eu vou estudar esse exercício, eu vou estudar esse intervalo, eu vou estudar essa música, eu vou ver esse vídeo, entendeu? Então, o cara tem uma ideia de composição, ele anota a melodia lá e tal, entendeu? É uma maneira de você se manter... você não jogar fora a coisa que é mais difícil. A gente fala, aluno fala, mas eu não tenho ideia para improvisar. Não, você não tem ideia, não, você não tem a ferramenta. Ideia todo mundo tem. Todo mundo. Ferramenta é que pega, né? Que é aquela coisa do vocabulário. Por isso que a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida adquirindo vocabulário. Que é esses estudos, né? Escala, arpejo, intervalo, articulação, sonoridade. Você está adquirindo vocabulário, né? Para quando você tiver uma ideia, você conseguir botar para fora, né? Agora você fala, mas que ideia? Eu falei assim, ouça os caras. Que é o que você falou lá, né? Ouça os caras, velho. Vê como é que eles falam lá, vê se te interessa. Vê se é isso aí ou se você tem outra coisa para falar. Agora, lembre-se, se você não tiver fundamento e organização, ninguém vai te ouvir, não vem com conversa fiada. Não vem falar que você está inovando, que não sei o que. Eu falei, já fizeram de tudo. Então, acho bom servir com fundamento. Quando você quer falar assim, não, eu estou com uma coisa, eu estou tocando diferente e tal. Cuidado. Se você pulou alguém aí, ou algum período, ou alguma informação que já não aconteceu, que você está estudando um negócio, está engateando com uma coisa, aí você ouve um cara tocando, aí você fala, não, isso aí é meu, pô, você não vai pegar isso aí, meu bicho. A gravação foi da década de 60. E o cara destruindo aquela ferramenta. Esses dias mesmo eu estava estudando uma coisa, eu tenho um livro, eu fiz um livro sobre exercícios, como você falou, não, essa não é live para
para saxofonista. O meu livro também eu pensei a mesma coisa, que eu coloquei que ele serve para qualquer instrumento. Que é essa organização, essa coisa de organizar ferramentas que eu acho que são importantes para você ter elas fluídas, né? Para você poder expor ideias e tal. E, então é assim, é fácil, eu falei, agora eu perdi o que eu estava falando, do porquê que eu falei A questão de das você ferramentas. estudar e você ver que uma outra pessoa está usando a mesma Ah, ferramenta. é. E aí eu estava estudando, aí eu estou fazendo, eu tenho um amigo meu que a gente está fazendo um site, né? Que já está no ar, e por enquanto só tem eu de saxofone, sou eu, o Carlos Ezequiel, baterista, o Cisão Machado, o Fernando Correia, baixista e guitarrista, e o Nenê, batera, né? E são aulas, né? Aulas fechadas, assim, que a gente fez módulos, né? A pessoa compra o pacote para ter acesso às aulas, então, enfim. E aí ele manda para mim para eu revisar, né? E aí eu tenho que ficar prestando atenção pra caramba, porque é uma coisa que você faz já naturalmente, os exercícios, né? Aqueles exercícios que você propõe e tal. Então é fácil, assim, de você, de repente, estar fazendo e você fala, sabe, outro, aí você faz e você fala assim, meu, isso aqui é daquele cara. Aí outro dia eu tava fazendo um exercício aqui que eu tava comecei a revisar e eu falei, pô, deixa eu passar de novo isso aqui. Aí eu tinha estudado uns dias desse um play-along do Oliver Nelson. Aí eu comecei a fazer o exercício, era uma música dele. O exercício era a música do cara. Então, assim, na primeira você fala, putz, eu perdi, ele foi mais organizado que eu. Ele Pô, pegou e fez a música. Aí eu não fiz, eu tô aqui no exercício ainda, entendeu? Só que eu tô falando do Oliver Nelson nos anos 60, né? 50 anos atrás, entendeu? Mas é legal que dá o prazer que você fala, é isso, os caras não tá no tiraram isso caminho. do céu. Não, e os caras não pegaram isso do céu, não foi energia telúrica, não foi deitar no sofá e fumar um beck, não foi abraçar a árvore, pisar na grama. Tudo isso pode ser legal, mas não para compor e não para você tocar saxofone, entendeu? Você tem que, eu falo assim que o melhor, onde você tem que criar mais calo para estudar saxofone é na bunda, porque você tem que ficar sentado e praticar, entendeu? É lá que você cria consistência, entendeu? É estudando, né? Esse negócio de inspiração é muito complicado, né, cara? A inspiração, ela não vem, ela tem que vir, assim, por isso que eu sou fã, assim, incondicional do Coltrane, cara. Porque ele é a prova disso. Ele é Aí, prova de que, é, ele é prova que é o seguinte, se praticar, você tem chance. Se estudar, você tem chance. Se não incansável, estudar, incansável. se você não estudar, aí é o seguinte, você pode estudar como sendo um sacrifício, pode ser um sacrifício, né? Como a gente está comentando, pode ser divertido, pode ser evolutivo, pode ser criativo, né? É você que escolhe, você que escolhe, entendeu? Tem Eu uma história prefiro... dele que é muito legal. Ele foi fazer um show numa cidade, não sei se você conhece, deve conhecer essa história. E aí ele chegou no hotel e já falou para a recepção, olha, se vier alguém me procurar, só 18 horas. E ele chegou de manhã cedo, chegou 8 horas. 9 horas a imprensa da cidade já estava lá para fazer uma entrevista com ele. E aí, É, no meio daquele pessoal da imprensa, tinha um músico que também era repórter. E escutou ele fazendo uma frase lá no apartamento dele. E o cara da recepção falou assim, olha, ele não vai atender agora só às 18 horas. Aí todo mundo foi embora. Voltaram às 18 horas. A equipe inteira. Quando esse músico que era repórter chegou, ele escutou ele tocando a mesma frase que ele estava tocando 9 horas da manhã. E aí, caramba, a mesma frase, ele deve estar repetindo, né? Estudou várias coisas durante o dia e agora está repetindo. E aí sentou para fazer a entrevista. A primeira pergunta foi, Coltrane, eu sou músico, repórter aqui, e de manhã a gente veio aqui, eu escutei, você estava tocando uma frase, e agora você está tocando a mesma frase, você estudou outras coisas e está estudando a mesma frase? Não, estudei a mesma frase o dia inteiro. Ah, mas por que a mesma frase o dia inteiro? Ele falou, porque quando eu tocar, eu não quero pensar nela. é a única maneira. A A única única maneira. maneira, a única maneira de você não pensar na hora que você tocar é ela ser sua. Tem que ser sua. Difícil, né? Uma repetir, né? É aquilo que você falou no início da live, é você tirar
o que está escrito do papel, você tira dali. O problema é que você vê esse depoimento do Coltrane, tem um eu tinha um amigo aqui que morava aqui em São Paulo, um saxofonista americano, e ele foi ver um show não era do Farador, não, do pai do Joshua Redman, o Delway Redman, né? Que era parceiro o cara do Free, né? Acho que ele era o cara, né? E o som dele era uma coisa absurda, assim. Aí ele foi fazer um show, acho que no Bourbon Street, aqui uma casa que tem em São Paulo famosa. Então. Aí esse amigo meu entrou lá e foi falar com ele no camarim, depois do show e tal. Ele falou, pô, dá um toque aí pra nós, aí, me dá uma dica aí, uma luz aí pra tocar, pra ter esse sonzão, pra ter essa coisa, né, essa energia. E aí ele pegou e falou, nota longa. Mas nota longa. Aí ele falou, tá, mas como? Ele falou, ué, começa com alguma. Como assim começa com alguma? Ele falou, escolhe uma e toca, né? Ele falou, tá, mas e depois? Ele falou, depois o quê? Ele falou, e depois, o que eu faço? Ele falou, quando ela estiver boa, você vai para outra. E vai. Então assim, e essas formulazinhas, né? Tem a história do Lee Konitz, que ele estuda tudo muito lento. Tudo a 50. Qualquer coisa. A 50 no metrônomo. Qualquer coisa. Bebop, fast, balada, 50. Aí o cara fala, tá, e depois ele acelera. Ele fala, não acelera. Não precisa. Meu corpo já registrou. Né? E tem cara, por exemplo, eu vi outro dia uma live do Dilson que ele fala, você não pode estudar 3 vezes no mesmo andamento, porque é como se você está se saturando. Então assim, não tem erro, não tem errado. É isso que eu acho que é o importante. Né? Você tem que ver o que é melhor para você. Só que como você não sabe o que é melhor para você, você tem que ser criativo e experimentar. Agora, quando a gente experimentar, não é ser volúvel e ser disperso, entendeu? Você experimenta, você vai observando. Por isso que você tem que anotar a evolução. Por isso que tem que ter, como no seu caso, na sua proposta, ter esses pilares e essa organização dos dias. E o sucesso, ele deixa vestígios, né? Se a gente observar a história de todo mundo aí e como que eles fizeram essa trajetória para conquistar o que conquistou, é isso mesmo. Cada um tem um jeito, não, igual você falou, não tem fórmula mágica, não tem porção mágica, não tem atalho. É você saber os fundamentos, se alimentar desses fundamentos, experimentar de forma criativa os estudos, porque o que serve para você, às vezes, não serve para o outro, e o que serve para o outro não serve para você. Esse é o grande jargão dessa live, é esse. Poxa. E a coisa mais importante, assim, você vê que o que prevalece é a organização e a aplicação dessa organização. É a organização para você manter o foco. Eu acho que assim, uma coisa que faz a diferença, que o objetivo da gente, quando eu falo assim que improvisação é o que você faz com o que você tem, eu quero dizer que é o seguinte, tocar depende muito da fluência. E fluência não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com essa intuição que se fala, sabe? Tocar de ouvido ou tocar... fluência tem a ver com intimidade. Como é que você cria intimidade, cara? Sabe? Só tem um jeito. Sabe? Eu toquei tanto que eu criei uma intimidade. Sim, só que agora como é que você toca tanto aonde? Antigamente os caras tocavam. Eu tinha uma época que eu não dava aula porque eu não tinha tempo. Sabe? Você tocava em 2 lugares, fazia baile, viajava, gravava, ensaiava, era o tempo todo. Agora é tudo diferente. Então, assim, uma coisa que funciona é você ser criativo na hora que você está sozinho. E se organizar. Porque, assim, essa fluência, e aí acontece, a cobrança, vamos dizer assim, na hora de tocar, não é que você tem que tirar esse peso, porque a gente está tocando menos. Então, antigamente você ia tocar assim, você tocava numa casa, ou tocava com um grupo, você tocava 4, 5, 6 vezes, a semana inteira com o grupo, ou toda semana, né? Então você ia num dia, tocava mal, no outro dia você tocava um pouco melhor, no outro dia tocava mal de novo, no outro dia você ficava esperto, tocava um pouquinho melhor e tal. Você sempre tinha informação para chegar em casa e saber o que você tinha que melhorar. Você fala, eu toquei mal aquilo lá, eu errei o tema, deixa eu tocar melhor o tema. O meu som
aconteceu nada, deixa eu fazer isso. Pô, a minha afinação tá estranha. Você tinha sempre alguém, sempre um zumbidinho. Você estava tocando, você sempre tinha aquela pergunta, né? Que ficava no ar. Hoje, às vezes você fica um mês sem tocar. Somente quem está no processo ainda de formação. Às vezes ele fica um mês para tocar. Aí quando ele vai, entendeu? Parece que o mundo está cobrando o arraso dele, tem que arrebentar, entendeu? E ele tem que tirar esse peso. Ele tem que tirar essa responsabilidade, porque ele não pode ter essa responsabilidade, entendeu? Você não pode ter essa responsabilidade na hora de tocar, senão você não toca, bicho. Sabe? Então, como é que você faz isso? Como é que eu faço? Tem gente que pergunta pra mim, assim, aluno pergunta muito assim, meu, como é que você faz para não ficar nervoso? Né? Aí eu falo, pô, tem um monte de truque. Tem um monte de truque. Porque o primeiro que funciona é não fazer. Então, assim, você não quer ficar nervoso, desiste da música. Então, você já não faz, aí você vai ficar mais nervoso com ela. Você vai ficar triste, magoado, mas nervoso você não fica mais. Aí tem morder língua, apertar o dedo e fazer respiração sedante, dar uma volta no quarteirão, né? Fazer ginástica no camarim, tomar um conhaque, né? Fumar alguma coisa, né? Eu falei, mas tem uma que ela é mais garantida do que todas essas, que é o preparo, que tem a ver com o estudo, né? É o se preparar. Aí você se prepara, e aí é o seguinte, aí o cara fala, mas às vezes eu me preparo e continuo nervoso. Eu falei, o nervoso, você vai superar ele, porque vai sobrar mais assunto do que o nervoso. Eu falei, nervoso a gente fica. Eu falei, não tem jeito. Eu falei, eu já toquei na Qual Zesp com a Mantiqueira, e num evento que estava sendo passado para a Europa inteira final de ano, sabe? Já toquei em show de artista que tinha 1 milhão de pessoas assistindo, sabe? E não fiquei nervoso. E já fiquei nervoso num bar, tocando num bar, né? Quarteto, quinteto, tocando num bar, e tinha 2 caras assistindo. Aí quem eram os 2 caras? Entendeu? Arrebenta, né, bicho? Então, assim, você não escolhe, sabe? É o que eu falo, eu já vi o Proveta tremer, assim, de falar, meu, vou morrer aqui de nervoso. Agora, porque ele tava inseguro. Não, é emoção, cara. Você é músico, pô. É arte, caramba. Você fica nervoso. É humano, né? Só que tem que sobrar, bicho. Se toda vez que você ficar nervoso você não conseguir tocar, você tá lascado, bicho. Tem que dar um jeito. Você tem que ter alguma ferramenta que te garanta que mesmo nervoso... Então, em vez de eu ficar preocupado com o nervoso, eu fico preocupado com o seguinte, mesmo nervoso eu vou conseguir tocar. Quando os meus alunos perguntam, como é que você não fica nervoso no palco? Eu falo, quem disse que eu não Mas tô nervoso? Exatamente. Pô. E eu falo assim, nervoso é chato, agora o friozinho da barriga tem que ter sempre. Tem que ter, porque ele te dá o senso de responsabilidade. Exatamente. Você não pode entrar achando que você é o rei da cocada que você vai se dar mal. E quantas vezes eu já me dei mal no bis? No bis? O show você acha ganho, né? Aí você volta pro bis e estraga tudo, toca mal, ou faz alguma coisa que você... Aí você leva aquela, você leva o bis, bicho. Você leva o bis pra casa, você esquece o resto. Não faz muito tempo, eu fui tocar com meu primo, o Daniel da Alcântara, a gente foi tocar, a gente tocou, e aí a última música, já tinha desistido, vamos tocar hoje, eu falei, não. Aí chamaram uma música que eu não tava muito na mão, assim, né? E eu nem sei se eu toquei mal, mas a sensação não foi boa, sacou? E ficou ela, assim. Aí acabou e tal, e eu não sou de pedir desculpa, porque eu acho que não adianta nada, sabe? Desculpa aí, obrigado aí, puta força, foi mal. Não nada. É meu primo, é meu brother, né, parça e tal. Depois eu falei, puta, Daniel, que merda, desculpa aí. Pô, não sei o quê. Imagina, cara, não sei o quê. Eu coloquei não sei aonde, não sei o que tem. E uma pessoa que sempre grava a gente, a Edna, que é uma figuraça aqui, né? Ela pegou e gravou. Aí eu fui assistir, realmente não tinha nada demais, assim. Fora os normais, que a gente já sabe que a gente faz, né? Não tinha nada demais. Mas a sensação... comparado ao show, né, que foi top. Eu fiquei com a sensação negativa, entendeu? Entendi. E aquilo me estragou o show. Então, assim, a gente só tem que relaxar quando acaba. Né? E aí tem aquela história da concentração, que é uma coisa que eu falo muito em aula, assim, prática de banda, prática de grupo, assim. Eu falo, vocês às vezes se preparam para
fazer um recital e tocar uma música. E vocês não conseguem se concentrar. Falei, imagina você ter que se concentrar para fazer um concerto de 3 horas, 2 horas e meia, fazer um baile de 4, 5, que nem eu já fiz baile de 6 horas. Onde é que você vai arrumar essa concentração? Né? Eu falei, é um exercício, concentração. Né? E tem uma outra coisa que eu até ia falar, que antes que eu me esqueça, que um amigo meu falou, ele falou, o músico basicamente precisa de 3 coisas. Né? Tocar muito, estudar muito e ouvir muito. Né? Como você não consegue fazer essas 3 coisas equilibradas simultaneamente, você tem que estar sempre esperto para ver quem está faltando, né? Sabe? E compensar. Compensar que eu falo não é substituir, mas compensar no sentido assim, equilibrar. Entendeu? É que aí esses 3 têm a ver com os pilares que você fala, estão contidos aí, né? De um jeito mais arredondado, né? Mas é aquela história, se você não estuda, você não tem o que falar. Se você estuda e não toca, você não tem o porquê estudar. Porque artista tem que ter público, não tem jeito. Se você não ouve, você não tem assunto. Eu tenho uma filha de 2 anos e vai fazer 3 anos agora e o vocabulário dela está expandindo. E aí a palavra que ela pega da tia, que pega da avó, que quando ela fala em casa, fala, mas de onde você tirou isso? É a tia que fala, é a avó que fala, é o ouvir, né? Ouvir, exatamente. Isso é fundamental. Maravilha. Ô, Vitor, demais, Ué. cara, demais essa live. Ó, Assim. bicho. Eu espero que tenha ajudado. Já vai para o segundo... Você pede desculpa aí pra turma aí, que tinha um monte de perguntas. Alguém perguntou em algum momento se eu toco piano. Eu toco pra mim, a única pessoa que eu lembro que ele perguntou se eu toco piano, eu falo, eu toco pra mim, assim. Eu acho assim, interessante você estudar um instrumento harmônico, mas tem que lembrar que você toca saxofone, ou você tem que lembrar que você tem que levar essas informações para o instrumento que você toca. Sabe, que eu já peguei muito aluno que fala assim, então, na hora que eu vou tocar um saxofone, não, se eu sentar no piano agora, eu toco toda essa harmonia, você vai ver. Não interessa. Você toca essa harmonia no saxofone, você toca essa harmonia na flauta, no trompete, no instrumento que você toca. Se você não toca, você tá arrumando mais um problema, você está estudando mais uma coisa para ficar pela metade, né? É mais uma informação, né? Como você falou, acúmulo de informação, né? Ou assim, o cara precisa melhorar a rítmica dele, ele pega, compra uma bateria e começa a fazer aula de bateria. Ele não resolve a rítmica dele e arrumou um problema, porque ele descobre que ele não consegue tocar bateria, independência, coordenação motor. Sabe? O cara vai estudar harmonia, compra um piano, vai fazer aula, aí o professor dá para ele estudar método tipo o Closet dos pianistas, que é o Anon, o Czerny, Bug Miller, né? Então o cara fica estudando aquilo. E que hora que vem a harmonia, que hora que né? Então, assim, dá para estudar tudo isso no saxofone, ou na flauta, no instrumento melódico. Você tem que se organizar e ser criativo, sempre, tem jeito. Demais. Certo? Demais. Olha, eu sempre falo, quando eu anuncio quem vai estar na semana, né, a gente fez várias semanas, eu recebo muita mensagem inbox sugerindo situações assim, poxa, eles vão falar sobre improvisação, vão falar sobre técnica, qual exercício tocar. Rapaz, nenhuma live que eu fiz dessas 37, você é a 38ª, a gente não falou de nada técnico. A gente Sim. sempre fala igual a gente está falando aqui, é algo conceitual, que eu acho que essas conversas, elas são meio que um sacode na gente, fala assim, opa, porque você vai pegar esse conceito e vai aplicar aí, porque na rede tem vários métodos, a gente não fala disso. Né? Sim. O conceito, a conversa em conceitos, eu acho que é muito mais válido em momentos assim. E você, poxa, foi sublime nas suas falas. Imagina, agradeço. Poxa, agradeço demais. Somou muito, prazer, muito, cara. muito. Prazer. Sucesso com o seu curso, com a sua organização aí, com as suas lives, com os seus alunos. E vamos ver se acaba essa pandemia, né? E a gente pode, quem sabe, se encontrar para tocar, né? Claro, poxa, seria uma honra demais. Agora, fala para o pessoal aí
onde te acha, seus CDs, se tem plataforma digital, claro que tem, mas pode falar aí com mais... Se você colocar meu nome nessas plataformas, aparece alguma coisa, não, é muito pouco, mas aparece algumas coisas. Tem do Zelle, tem uma outra coisa assim eu acho que tem da Soundscape, né? E se precisar, quiser alguma informação a mais, me procura no Messenger, ou aqui no Instagram, Vitor Alcântara, né? Ou é Vitor Alcântara Sax, ou é Vitor Alcântara só. Tem um site seu também que é lindo, tá? Muita informação lá, bacana. Então, eu acho que assim, se colocar, tiver uma paciência lá, tem até no Google, lá já aparece um monte de opção. Eu tenho bastante vídeo, assim, que eu participo, né? Outro dia eu fiz não organizei, mas eu comecei a olhar lá, tinha mais de 400 no YouTube. E agora... inteiro seu, com Zelle, não sei. Playlist lá, né? Na playlist. Agora, no meu canal eu comecei a fazer, então deve ter uns 10 lá, porque o cara que está organizando esse site aí de aulas, né, que chama Music Interplay, ele falou, cara, é legal para ter uma referência, as pessoas te acharem mais fácil e tal, né? Mas qualquer dúvida é só perguntar aí, se eu não responder na hora, mas eu respondo, juro por Deus. A gente está na pandemia, a gente tem mais tempo. Né? Não tira o olho do celular, então a gente consegue responder mais rápido. Maravilha. Vitor, considerações finais? Algum recado para a galera aí? Fique em casa, por enquanto ainda. Segura a onda aí, porque esse negócio de máscara com buraco na boca não é conversa fiada, né? Agora, eu sei que todo mundo tá precisando trabalhar, né? Então, se for, tenta ser o mais reservado, tenta se cuidar, prestar atenção para não... Porque assim, não é nem a saúde no sentido, né, no sentido exagerado, né? Mas se você adoecer, mesmo que não chegue às vias de fato, né? São 15 dias, pelo menos, sem poder estudar. Né? Lembrar disso, né? Você vai ficar 15 dias sem poder estudar. Pelo menos isso você não vai poder. Então, né? A gente tem que só tomar mais cuidado e manter a calma, não, sabe? É difícil a gente, nesse período, a gente poder fazer tudo que gosta como a gente gosta, né? Mas a gente tem que dar um jeito, a gente supera isso já, a gente tá num novo normal aí, né? O normal não tem mais, agora é um novo, né? Vamos ver aí daqui a pouco. E tocar, né? Quando puder, tocar. Maravilha. Espero tocar em breve. Esperamos, né? Foi um prazer, Thiago. Prazer. Sucesso para você. Qualquer coisa, precisar de alguma coisa, estamos aqui, tá bom? Obrigado, Vitor. Um abraço para todo mundo que aguentou a gente conversar aí. Um prazer demais. Obrigado, Vitor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até já. Valeu. Tudo de bom. Boa noite.